Prepare-se para mergulhar em um universo onde a linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz. As histórias que você está prestes a ouvir não são meros contos de ficção. Elas são sussurros do desconhecido, ecos de eventos que, segundo relatos, realmente aconteceram. Compiladas de cantos esquecidos do mundo, de arquivos empoeirados e de testemunhos de pessoas que cruzaram o véu entre o ordinário e o inexplicável. A razão tenta desmenti-las, mas há algo em cada uma que ressoa com medo primordial, uma verdade oculta que a mente se recusa a aceitar. Leia com cautela, pois algumas verdades são melhor deixadas intocadas. Na sinuosa e frequentemente nevoada Highway 101, que serpenteia pela costa da Califórnia, há um trecho particularmente isolado perto de Legué, conhecido pelos moradores locais como o Desfiladeiro do Sussurro. A lenda diz que, em noites de neblina densa, se você parar seu carro no acostamento e desligar o motor, poderá ouvir um eco distante de uma buzina de trem, seguido por gritos abafados. Não há trilhos de trem a quilômetros de distância. Os relatos mais perturbadores vêm de caminhoneiros que juram ter visto, no reflexo do espelho retrovisor, a figura de uma mulher vestida com roupas antigas, acenando freneticamente na beira da estrada, apenas para desaparecer quando olham diretamente. Acredita-se que ela seja o espírito de uma noiva que morreu em um acidente de carro no local na década de 1930, e seu eco é um aviso para os desavisados que se atrevem a parar. Escondida nas profundezas do bairro judeu de Praga, há uma pequena e discreta livraria que, à primeira vista, parece comum. No entanto, os bibliófilos mais dedicados contam que, se você conseguir convencer o velho taciturno proprietário de sua paixão genuína por histórias, ele pode te guiar a uma sala secreta nos fundos. Lá, as prateleiras não contêm livros, mas sim volumes vazios, encadernados em couro antigo. A lenda afirma que esses são os livros que nunca foram escritos, as histórias que morreram com seus criadores ou que foram esquecidas antes de nascer. Se você tocar em um desses volumes, dizem, uma melodia melancólica e inaudível preencherá sua mente, e você terá vislumbres de uma vida que nunca foi vivida, de um amor que nunca floresceu ou de um terror que nunca se manifestou. Alguns que saíram de lá nunca mais conseguiram escrever uma palavra, assombrados pelas histórias que não lhes pertenciam. No coração do Recife Antigo, em Pernambuco, há uma antiga casa colonial que, por décadas, permaneceu abandonada. Os moradores mais antigos contam que, no sótão dessa casa, existe um relógio de areia peculiar. Ao invés de areia descer, ela sobe, desafiando as leis da física. A lenda diz que esse relógio foi amaldiçoado por uma feiticeira no século XVIII, que usou para roubar o tempo de vida de seus inimigos. Quem o encontra e o vira, inverte não apenas o fluxo da areia, mas também o seu próprio tempo. Não para rejuvenescer, mas para reviver os momentos mais dolorosos e traumáticos de sua vida, repetidamente, até que a areia se esgote e a pessoa definhe em um estado de catatonia, presa em um loop eterno de sofrimento. Muitos que tentaram entrar na casa para provar a lenda nunca mais foram vistos, ou foram encontrados em um estado de demência profunda, murmurando sobre eventos passados. O farol de Eddystone, na costa da Cornualha, é uma estrutura imponente e solitária. A lenda local, contada pelos pescadores mais velhos, fala de uma sombra que se move dentro do farol em noites de tempestade, mesmo quando não há ninguém lá. Não é uma sombra comum, ela é descrita como uma figura alta e esguia, que parece se contorcer e se esticar de forma não natural. Dizem que é o espírito de um faroleiro que, enlouquecido pela solidão e pelo som incessante das ondas, cometeu suicídio no século XIX. Ele não busca vingança, mas sim companhia. Aqueles que o veem, ou que sentem sua presença, são tomados por uma melancolia profunda e um desejo avassalador de se isolar do mundo, como se a solidão do faroleiro se transferisse para eles. Alguns pescadores se recusam a passar perto do farol em noites de tempestade, temendo a influência da sombra. A floresta de Aokigahara, no Japão, já é conhecida por sua atmosfera sombria. No entanto, uma lenda menos divulgada entre os turistas, mas muito presente entre os moradores locais, fala de um sussurro constante que emana da floresta. Não é o som do vento ou dos animais, mas sim uma cacofonia de vozes indistintas, como se milhares de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas em um volume quase inaudível. A lenda diz que essas são as vozes dos Asterisco e Urei Asterisco, espíritos perturbados que nunca encontraram paz. Se você se aventurar muito fundo na floresta e parar para ouvir, o sussurro começará a se concentrar em seu nome, chamando para mais perto. Aqueles que sucumbem à curiosidade e seguem a voz, dizem, nunca mais retornam, ou são encontrados em um estado de transe, incapazes de se comunicar, com um olhar vazio e distante,
como se tivessem visto algo que não pode ser compreendido pela mente humana. Em uma rua estreita e esquecida de Dublin, há uma casa vitoriana com uma peculiaridade perturbadora. Suas portas internas mudam de lugar, não de forma aleatória, mas de acordo com o estado emocional de quem está dentro. A lenda começou no final do século XIX, quando uma família que morava lá começou a relatar que as portas dos quartos e corredores se moviam, criando labirintos impossíveis. Se você está com raiva, a porta para a saída pode levar a um quarto escuro e sem janelas. Se está triste, a porta do seu quarto pode levá-lo a um porão úmido e frio. O mais assustador é que a casa parece se alimentar dessas emoções. Quanto mais intensas as emoções, mais as portas se movem, e mais difícil se torna encontrar a saída. Dizem que a casa foi construída sobre um antigo cemitério pagão, e os espíritos ali presos se manifestam através da arquitetura, aprisionando os vivos em seus próprios tormentos emocionais. Ninguém consegue morar lá por muito tempo sem enlouquecer ou desaparecer. Em um antiquário empoeirado e quase invisível em um beco de Veneza, há um espelho veneziano ornamentado, com uma moldura de prata escurecida. A lenda diz que este não é um espelho comum, ele reflete não a sua imagem, mas a sua verdade mais profunda e sombria. Se você se olhar nele com uma pergunta em mente, ele não responderá com palavras, mas com uma visão distorcida de si mesmo, revelando seus medos mais íntimos, seus arrependimentos mais profundos e as consequências de suas piores ações. O problema é que a verdade que ele mostra é tão crua e dolorosa que poucos conseguem suportar. Aqueles que ousam olhar por muito tempo são consumidos pela culpa e pelo desespero, e muitos acabam se tornando sombras de si mesmos, incapazes de viver com as verdades que o espelho lhes revelou. O antiquário raramente o mostra, e apenas para aqueles que parecem estar procurando por algo mais do que apenas um objeto antigo. No vasto e árido deserto do Atacama, no Chile, onde a vida parece impossível, existe uma lenda entre os poucos nômades e mineiros que se aventuram por lá. Eles falam de um canto hipnotizante que surge do nada em noites de lua cheia, vindo das dunas mais isoladas. Não é o som do vento, mas uma melodia etérea e sedutora, como o canto de uma sereia. No entanto, esta sereia não vive no mar, mas na areia. A lenda diz que é o espírito de uma mulher que foi abandonada no deserto e morreu de sede, e seu canto é um lamento que atrai os viajantes perdidos. Aqueles que ouvem o canto são irresistivelmente atraídos para a fonte da melodia, caminhando sem rumo pelas dunas até se perderem completamente e sucumbirem à desidratação, seus corpos nunca sendo encontrados. Seus espíritos, então, se juntam ao coro, aumentando o poder do canto da sereia do deserto, garantindo que mais almas se percam na vastidão silenciosa. Em um distrito antigo de Budapeste, há um teatro abandonado, com sua fachada desbotada e janelas quebradas. A lenda local conta que, em certas noites, as luzes do palco se acendem sozinhas e uma peça silenciosa começa. Os atores não são humanos, mas marionetes de madeira e pano, que se movem com uma fluidez assustadora, como se tivessem vida própria. Dizem que o teatro foi palco de um terrível incêndio no início do século XX, que matou toda a companhia de atores e o mestre marionetista. Os espíritos dos artistas, incapazes de deixar sua arte, possuíram as marionetes e agora encenam sua última peça, uma tragédia eterna. Quem ousa espiar pelas frestas das portas ou janelas, ouve o som de cordas invisíveis sendo puxadas e sente um frio intenso. Alguns afirmam que, se você assistir a peça inteira, as marionetes podem te convidar para se juntar ao elenco, e você se tornará uma delas, preso para sempre no palco, dançando uma dança macabra e silenciosa. Nas profundezas da Sibéria, em uma região de permafrost e árvores retorcidas, existe uma floresta que os locais chamam de Floresta dos Sussurros Congelados. A lenda diz que, em invernos particularmente rigorosos, quando a temperatura cai a níveis extremos, os ventos que sopram através das árvores carregam os sussurros das pessoas que morreram de frio ali. Não são apenas gemidos, mas palavras e frases inteligíveis, súplicas, arrependimentos e segredos que foram levados pela morte. Se você se perder nessa floresta e o frio começar a te dominar, os sussurros se tornarão mais claros e pessoais, chamando seu nome, contando seus próprios segredos e, eventualmente, revelando seus medos mais profundos. A lenda afirma que, ao ouvir esses sussurros, você não apenas congela por fora, mas também por dentro, sua alma se tornando parte do coro eterno da floresta, condenada a sussurrar seus próprios medos para os próximos perdidos. Os caçadores e exploradores experientes evitam essa floresta a todo custo, especialmente no auge do inverno, temendo não a morte pelo frio, mas a perda da própria sanidade para os sussurros congelados. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelas sombras.
Histórias que desafiam a lógica, que se agarram à nossa mente e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo. Lendas que, talvez, sejam mais do que apenas lendas. Se você sentiu arrepio na espinha e apreciou essas narrativas do inexplicável, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder conteúdos novos como este. Compartilhe com seus amigos e nos diga nos comentários qual dessas lendas te deixou mais intrigado. Até a próxima vez que o véu se abrir.